a maior lição que você fala assim, nossa, nesses 18 anos, o que mais me marcou foi... Ai, é tanta coisa, Bruno. O que mais me marcou é você chegar num lugar que não é a sua língua, em primeiro lugar, e tipo assim, se adaptar, né? Deixar as coisas lá atrás, deixar a sua vida, a sua família e atravessar um México com uma criança de 3 anos. Caramba, você enfrentou a travessia pelo México. Sim, Foram quanto tempo para chegar aqui de trajeto? 12 dias. 12 dias. 12 dias. O que você lembra assim que foi mais aterrorizante para você desses 12 dias de passagem? Ah, Bruno, foram 12 dias assim de torturas, né? Porque atravessei assim dentro de uma cabine de um caminhão. Tive que ficar em casa com pessoas, várias pessoas que tipo você não sabe de onde é, de que A lugar que índole tá da pessoa. vindo. Você ter que dormir no meio daquele povo tudo. E tipo assim, é uma lição que a gente aprende pra tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Mas quando você vê que vale a pena, né, você correr atrás do objetivo, lutar e não desistir também, porque muitos casos acontece da pessoa, né, até vir a óbito no México por não aguentar atravessar. Eu tive que atravessar rio, perder as coisas, cheguei somente É o perrengue mesmo que as pessoas falam, é isso mesmo, Pri, que se passa? muita gente, né, vem na maré mansa. Uau. Mas no meu caso mesmo não foi. Eu passei muita luta para poder chegar aqui e não foi fácil não. Perdi meus pais quando eu tinha 5 anos, né? Porque quando eu falo perdi meus pais, porque eu não conheci meu pai e minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos. Ela faleceu de acidente de carro. E sou filha única também. E tipo, eu precisava de dar um update na minha vida e correr atrás dos meus objetivos, porque a minha avó, como diz, me criou e não teria obrigação de ficar o tempo inteiro também, né? A gente tem que sair debaixo da saia da mãe, Né? que no Criar caso é as minha asinhas e bater, segunda né? mãe. Minha segunda mãe, que Deus a tenha, faleceu agora tem 4 anos, fez ontem. Então, tipo assim, foi uma experiência para mim, poder sair da minha cidade e lutar. Não foi fácil devido a largar a família, perder meus pais, filha única, casei bem nova, porque no momento que eu me envolvi com ele, foi tipo um suporte, sabe? Que ele me deu. Talvez você projetou nele o pai que você talvez não acompanhou, Exato, proteção. exato. Aí veio, devido a esse relacionamento meu com ele, foi para sair do meio de pessoas mesmo, de família. Porque a maioria das vezes as coisas acontecem com a gente, não é os de fora, é os de casa. Então eu sofri abuso quando eu tinha 10 anos de idade. Então isso eu passei assim, sozinha, não tinha coragem de contar para minha mãe, Abuso a gente porque fala psicológico, abuso abuso físico. sexual Uau, e demais, né? sim. Então, tipo assim, eu tinha 10 anos, eu era praticamente uma menina. Em vez de eu estar recebendo aquele apoio, 5 anos órfão de pai, Sim. de mãe, porque Uau, pai eu não Pri. conheço, talvez meu pai pode estar vivo. Mas hoje não vem ao caso. Mas se algum dia eu vier conhecer, né, vou ser grata, que pelo menos, né, me fez. Mas para poder conviver também, se eu tiver que perdoar hoje, eu perdoaria porque, querendo ou não, é meu pai. É pai, mas... Mas no momento que eu mais precisei, eu não tinha pai. Porque o pai a gente vê aquela pessoa como sinônimo de força, de proteção. E Exato. você não teve aquilo. Não tive. Uau, Pri. Eu não tive. Então, meu pai foi a minha mãe-vó, que é minha mãe-vó, que faleceu há 4 anos atrás. Uau. Então, tipo assim, todo o suporte que eu tive exatamente foi nela. Ela que me ajudou, ela que me acolheu. Até um certo período dela pegar a minha guarda, eu tive que ficar casa de um, casa de outro, casa de um, casa de outro. Então, aí veio as coisas ruins acontecendo comigo, os abusos, que não foram só um, foram vários. E tudo entre assim, ao meu redor, aonde que devia estar me abraçando, me acolhendo, era onde que eu tinha Maiores julgamentos, as maiores pânico. decepções.
pânico, eu tinha pânico de ficar no meio de família. Muitos querem estar junto. Eu, particularmente, eu prefiro ficar do jeito que eu tô mesmo hoje. E você vê que foi por isso, então, você querer sair do país, trocar, talvez recomeçar tudo com 18 anos? Sim, e esquecer, tentar esquecer, que é uma coisa que a gente não esquece, né? Porque hoje eu já tô com 40 anos, eu faço hoje tratamentos. Às vezes a pessoa não dá aquela importância, fala assim, ah, isso já passou, isso é passado. O passado a gente não esquece. Jamais. A gente pode tentar minimizar, mas esquecer não. E com isso veio assim muitas coisas ruins comigo, o qual eu tentei suicídio, já passei por muitas coisas, já tentei umas 3 vezes suicídio, mas graças a Deus. Quando você chegou aqui, era o que você imaginava ou não? Não, pensei que seria diferente. Sério? Queria voltar para trás. Qual era a visão que você tinha? Exato. Qual era a visão que você tinha da América e você chegou e falou, uau, a realidade é outra? A convivência com um americano, para começar, já não falava a língua. Nem hi, nem bye. Nada. E começar a trabalhar com limpeza de casa. Aqui, gente, quem vem trabalhar na limpeza, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, não. Quando eu comecei a trabalhar aqui, sem contar que você começa a trabalhar com brasileiros, os brasileiros, em vez de apoiar a gente, são muitos, né? Poucos não. Em vez deles ajudarem, eles te colocam você ainda mais para baixo. Quer te humilhar, falam coisas com você que te machucam mais, aí você tá se adaptando no lugar, porque a limpeza aqui é de um jeito, no Brasil é de outro. Então, tipo assim, foram muitas pancadas, várias, assim, palavras ouvidas que me machucaram. Já cheguei a brigar na casa da pessoa, vir apontar o dedo para mim e falar: você está sendo paga para cumprir as minhas ordens. Uau. E não para dar ordens. A dona do SCAD sou eu. Falava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu ligava para minha mãe quando ela estava viva. Falava: mãe, se eu pudesse eu voltava hoje, mas eu vou jogar tudo por alto. Tipo assim, aquele sofrimento que eu passei, aquele risco que eu passei. Eu não posso voltar, agora eu vou ter que ficar. É aquilo, eu lutei por um objetivo, cheguei no meu objetivo e vi que não era nada daquilo que eu era mais feliz de um certo ponto. Exato. Uau. Porque no Brasil você não precisa ter muitas coisas para ser feliz, sabe? Sim. Você pode sentar num chão. Então, tipo assim, eu acho que nós aqui tem que abraçar um ao outro, sabe? Porque você não sabe o que a pessoa passa, o que a pessoa passou para estar aqui. Yeah. Você acha que eu queria hoje estar aqui limpando privada? Lógico que não. Como que foi para você montar o seu primeiro business na América? Isso demorou quantos anos? 1 ano. Em 1 ano você já montou seu business aqui? Em 1 ano. Eu morava na Flórida. Uau! Porque o pai do meu filho, por ele ter morado aqui já, ele já tinha conexões. Então, tipo assim, ele me ajudou a fazer o meu business card e eu, mais que esperta, né? Passava e deixava... né? Exato. Passava e deixava nos buildings. E não falava nem hi nem bye. E conseguiu as clientes. E consegui com amiga minha também. Uau. Sabe que ela é uma amiga, assim, maravilhosa. Mora na South Carolina hoje. E ela, por ter nascido aqui. Então... Ela atendia os telefonemas e vocês iam juntas ver as casas? Exato. Ah, aí, tipo, o dia a dia nosso era assim: hoje meu dia eu abasteço e o lanche você paga. Uhum. Aí, tipo, a semana a gente fazia todo dia assim pra não apertar. E o dinheiro era rachado pra nós duas. Uau. Porque ela no inglês e eu no carro. E nisso, as casas foram aparecendo, começamos a pegar nossas casinhas, dali, daqui, nós rodava. Mas não parava não, tá? Saía de casa assim, trabalhei em construção, com meu ex-marido, ajudava também, carregar carrinho. Mulher guerreira, né? Aí com 1 ano comecei, já tinha minhas casas, fazia 2 casas por dia, eu e ela, já era suficiente para quem tinha acabado de chegar. Sim. E também com conta, né? Aí para poder pagar foi um pouco apertado, porque não ganhava tanto, né? Mas era só mesmo para poder me manter, porque meu ex-marido fazia tudo. Uhum. Então, tipo assim, foi uma experiência que eu tive, mas aquela experiência que ao mesmo tempo
Ah, eu tô conseguindo e eu vou conseguir, porque eu sempre tive isso comigo. Sim. Eu posso estar passando qualquer perrengue, mas eu não abaixo a cabeça não. Tá doendo, mas eu tô caminhando. Tá doendo, Sim. eu tô indo. Aí depois de 4 anos, mais ou menos, a minha amiga saiu, né, foi trabalhar em outra área e eu continuei com o meu schedule. Aí aumentou, aonde que eu já tinha uma menina me ajudando, Ele fazendo... tá aberto até hoje? Hoje ela trabalha, né? Ela trabalha em casa. Acho que ela vende casa, Não, o seu schedule tá meu aberto até schedule hoje? até hoje aqui. Esse já é o segundo aqui. Já é o segundo. É, porque quando eu saí da Flórida, eu deixei pra trás. Que aí veio separação. Foi quando eu separei dele que eu vim embora pra Massachusetts. Eu quase morri quando eu vim pra cá. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E com isso eu vou carregando o filho atrás. Falei, não. E quando eu vim, né, que eu separei, não quis saber de nada. Larguei tudo pra trás. Não vendi schedule como muitos brasileiros já pegam e quer te vender. Eu não comprei. Separei para as pessoas que eu achava que merecia também. Sim. E falei, ó, tô indo embora. Se você quiser ficar, você pode ficar para você. Eu não, tipo assim, eu não comprei para me poder vender. Sim, sim. Então a pessoa que também eu dei merecia. Só que eu cheguei trabalhando na limpeza e manicure. O que hoje a Priscila diria para aquela menina de 18 anos que estava lá, ó, a ponto de entrar para vir para os Estados Unidos? Ai, que tudo que eu passei, acho que eu não teria coragem de vir para cá assim, não. Eu vim mesmo, tipo assim, eu vou tentar. Vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar? Hoje, se fosse para mim voltar no meu passado, eu acho que não. Acho que isso tudo mudou muito, sabe? Porque eu perdi pessoas que jamais a gente gostaria de perder, que seria minha segunda mãe. Então, tipo assim, larguei... dinheiro não compra, né? Nada disso aqui hoje paga. Nada. Posso ter tudo, mas eu não tenho ela. Isso é porque eu não sou filha, eu sou neta. Sim. Então, tipo, não faria de novo, não. Você falaria para Priscila lá, Não, fica aí. ficaria aí cuidando da sua velhinha, que hoje, se ela tivesse viva, ela estaria com 85. Ai, que lindo. Daria tudo para ter ela novamente, mas dinheiro não paga e hoje eu sofro também as consequências. Por quê? Porque quando eu vim, eu só dei um abraço e um beijo dizendo para ela que estava indo passear no Rio de Janeiro, para não ficar aquela coisa, aquele chororô. Sim. Falei, mãe, eu tô indo aqui passear e já volto. E nesse meio de ter, muita coisa poderia acontecer, sabe? Igual quando a minha mãe mesmo faleceu. Quando a minha mãe faleceu, ela simplesmente me deixou na casa da minha bisa e falou, com uma semana eu volto para poder pegar a Priscila. Hoje, eu não gosto muito, assim, de Papai Noel. Eu tenho a minha menina de 14 anos, eu nunca comprei uma Barbie para ela, porque quando eu via a Barbie assim, eu me via junto, porque quando minha mãe faleceu, ela falou, minha filha, fica quietinha, obedece a vovó, que a mamãe vai voltar e vai trazer uma Barbie linda para você. Aí isso ficou na minha mente. Então, tipo assim, cadê a Barbie? Sabe? Eu fiquei esperando a Barbie. A Barbie veio minha mãe, né, no caixão, o qual eu quase assim, eu ainda pequenininha, eu lembro, as pessoas falam assim, a criança de 5 anos, ela não lembra, lembra. Lembra sim, porque eu lembro perfeitamente a minha mãe deitada no caixão e eu ali passando a mão nela e falando assim, mamãe, cadê minha boneca que a senhora não trouxe? Cadê minha boneca? Cadê a Barbie? Então, tipo assim, é o pessoal ali velando e eu caçando a boneca. E o Papai Noelzinho era o Papai Noel que eu mais gostava de brincar, sabe? Todo brinquedo meu era o Papai Noel, que era o presente que ela tinha me dado. Então, tipo assim, são 2 objetos que eu não... São duas coisas populares, que são dois gatilhos que sempre disparam na sua mente. Exato, então assim, eu não gosto. Particularmente, são lindos, né? A gente tem que estar ali celebrando, mas eu não gosto. Eu não gosto muito de presentear ninguém. Sempre tem uma menininha, titia, você pode me dar uma bonequinha? Aí o dia que eu levei uma priminha minha, ela foi direto na Barbie. Ai, não. Falei, a Barbie não. Mas eu tive que comprar, mesmo não querendo. Falei assim, não posso levar, que a gente não tem que deixar de fazer uma coisa, Sim, porque aquilo te feriu no passado. sim. Me feriu a mim,
mas a criança não tem que pagar por isso. Sim. Então, com isso, eu vim, né, estudando mais a minha mente. Priscila, você não pode ficar deixando as coisas te oprimir, porque eu estava assim, vivendo uma opressão, Sim. né? Porque eu não vou ter mais, a minha mãe não vai ressuscitar, boneca eu vou ver direto, eu vou ter que me adaptar com aquela situação da boneca. E quando montar uma árvorezinha, lembro do Papai Noel. Então foi assim, coisas que realmente me marcou, sabe? São pequenas coisas. Às vezes, tipo assim, batia aquela saudade, aquela coisa comigo, e minha avó morava ainda de frente ao cemitério. Ai, não. De frente. Aí, quando acontecia algo comigo, tipo abuso, eu ficava sem saber o que fazer. Tipo, eu ia contar pra quem? Aí, às vezes, eu ia pro cemitério e ficava ali no túmulo dela, sabe? Falava, mãe, por que você me deixou? Porque são coisas que eu passava que eu tinha que passar sozinha. Eu não podia contar porque pessoas antigas não acreditam. Ou fala que você tá louca, jamais isso vai acontecer, fulano gosta de você, não tá fazendo isso com você. E eu falava assim, tá fazendo. Então, tipo assim, eu tinha que passar calada. Isso era quando eu não levava uns tapas pra cara fora. Nossa. Aí, tipo assim, eu ficava ali no túmulo dela. E uma vez eu peguei, sabe, um cadastro e coloquei no meu pescoço. Falei, meu Deus. Mas quando você tem um certo princípio, né? Quando você tem temor a Deus, para onde que a gente vai? Direto pro inferno. É. Então, às Ou vezes eu seja, falava não ia assim, não, minha encontrar, mãe também não não era o merece caminho. passar. Eu pensava assim, ela acabou de perder a filha, né? Eu vou fazer outro trem assim, nada a ver, para Acaba fazer pesando mais ainda, né? mais o sofrimento dela. Mãe, tipo assim, a filha, a neta, nada a ver. Então eu aguentava passar, falei, não. Às vezes eu até dormia no túmulo dela. Uau, Pri. Até dormir. Até dormir e ver. E tipo assim, falei, gente, morar num lugar desse ainda já. E ter que todo dia ainda olhar ali e ver, saber que a minha mãe tá ali, me doía. Me doía tanto. Então no Brasil essa foi a minha primeira tentativa. Houve mais. Aqui. Aqui eu já tentei se jogar do carro, isso já com meu marido. Agora o meu marido, que é o pai da minha filha. Eu já tentei me jogar do carro na 90, porque eu faço tratamento também para depressão e ansiedade. Aí, Uma palavra que a pessoa às vezes fala, eu sei porque eu tenho depressão também, é algo que a gente luta todos os dias, você não pode descuidar, você sorri para as pessoas que tá tudo bem, mas por dentro você tá se vigiando. demais. E uma palavra, ela importa muito, 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 muito. Do nada, às vezes assim, é onde que você fica triste do nada. Eu tô parecendo, é como se eu fosse aquela pessoa bipolar. Sim, sim, Uma hora sim. eu tô bem, outra hora você olha para mim eu não tô. Mas não que eu maltrate as pessoas. Sim, sim, sim. Eu fico com aquilo assim, presa comigo. Às vezes eu quero ficar mais na minha. E nesse dia eu tinha ido numa festa com meu marido, comemorar o aniversário do marido da minha melhor amiga também, né? E do nada assim, na highway, eu olhei assim, e vi que pensamento lógico é seta do inimigo. Sim. Olhei e falei, gente, eu abrindo esse carro aqui agora e me jogando, acabo com tudo. Porque às vezes você começa a passar por situações e você fala assim, meu Deus, eu trabalho tanto e não consigo, como assim? Não. Você tá ali, você tem a sua semana puxada, porque limpeza de casa, Bruno, não é fácil. A pessoa falar que é fácil, ou às vezes muitas mulheres chegam em casa, já chega e já tá morta, dá credibilidade, porque o trabalho é puxado, você pode olhar minhas mãos. Além de você ter que encarar a limpeza que é pesada, você tem que escutar ainda o seu cliente, às vezes está satisfeito, às vezes O egocentrismo da outra pessoa não também. tá. Aí quando você leva algumas pessoas talvez para te ajudar, às vezes não tá naquele ritmo seu. E é tanto estresse na sua cabeça, aí chega em casa, é as tarefas de casa, é o dia a dia. Então tem hora que eu falo, eu já não aguento mais.
É você cuidar de outras famílias e a hora que você vai chegar na sua casa é você arrumar força para cuidar de mais uma que é a sua Que é a ainda. minha. Aí tem que dar conta de casa limpa, tudo organizado. Graças a Deus que lá em casa meu marido também me ajuda. Então, tipo assim, quanto a isso, eu tô tranquila, né? Lá em casa é tudo no seu devido lugar. Sim. Mas assim, nesse dia eu quase. Cheguei a abrir a porta do carro, meu marido falou: "Você tá doida, Priscila? O que você tá fazendo da sua vida?" Eu falei: "Eu já tô cansada disso aqui." Ele falou: "Mas não é assim que resolve." Ele ficou mais desesperado que eu que estava ali. Aí ele conseguiu me puxar, meu menino estava atrás. Nesse dia eu falei assim: "Meu Graças a Deus, Deus. me Graças a perdoa." Deus. Mas são impulsos. Sabe como? É coisas que às vezes acontecem que nem É você obra do vê. inimigo a hora que você vê uma coisa tão forte que tipo, você não consegue mais segurar o negócio. Vai. Exato. Então, graças a Deus, nesse dia não aconteceu nada. Você tem 2 filhos hoje, Tem correto? um casal. Qual é a idade deles? O rapaz vai fazer 22 anos agora, dia 30, e minha mocinha vai fazer 15. Eles já visitaram o Brasil? Não, Não. Eles não não. conseguiram vivenciar a outra realidade que você vivenciou, porque viver no Brasil é uma realidade, vir aqui é outra. Eles ainda não Sim, tiveram essa experiência. não. E a minha menina, até por motivo dela ter passado por tentativa de abuso também, há 2 anos atrás, pai da melhor amiga dela, Aqui na América, isso. aqui, Tentaram violentar ela aqui na América. aqui, Uau, Pri. 2 anos atrás. Saiu no jornalzinho e tudo mais. E ela faz tratamento também. E o seu filho, quando a gente fala de com 22 anos, porque o filho, quando ele é o mais velho, ele tenta, de um certo modo, dar um amparo para a mãe, tenta de ajudar de várias e várias maneiras, porque é a mãe, é sua deusa, algo que a gente pensa assim, frágil, ninguém toca, é a minha mãe. Como que ele reagiu com tudo isso? Porque é difícil. É difícil e ele é aquela pessoa, ela é aquela pessoa que você, ele é super calado e São traumas, né? São e traumas. também ele passou por isso também com 8 anos, que foi o padrinho meu de casamento. De Aqui tentativa também, de abuso aqui também. também. É triste falar, mas é realidade. Vocês procuraram justiça, Pri? Procuraram alguma coisa? O Porque isso é caso muito do meu forte. filho eu descobri há um ano atrás, que ele falou, né? E o caso da minha filha, há 2 anos agora. Foram recentes. A minha filha é recente. O cara até fugiu para o Brasil, foi preso, pagou fiança e nas cortes ele já foi embora. Mas o caso dele está aberto, porque enquanto eu existir como mãe, eu vou estar sempre botando a restrição, porque México existe. Sim. Pode voltar, mas enquanto eu estiver aqui, aqui também não fica. Porque são lei, né? Sex offense aqui é um crime grave. Então isso ele causou sequelas na minha filha. Minha filha hoje é deprimida. Uau, Pri. Minha filha tentou suicídio também. Então, tipo assim, ele não sabe a dor que me causou fazendo eu reviver tudo aquilo que eu já vivi no passado. É um trauma puxando um outro trauma. O que era de. Parece que é uma cicatriz reabrindo, de um certo modo. Exato. Então, tipo assim, não sabe o quanto que machuca, sabe? Afetou tanto a família dele, porque ele tem 3 filhas, né? Sendo uma faleceu. E tem 2 mocinhas que era melhor amiga da minha filha. Minha filha sente muita falta da coleguinha. Então, tipo assim, hoje ela tem que fazer tratamento. Inclusive, eu hoje mesmo até liguei pro psicólogo dela, porque a menina já voltou a ficar oprimida dentro do quarto. Porque são datas, né, que estão sempre uma comprando presentinho para São outra. gatilhos, né? Exato. Então, são coisas que estão voltando assim à tona, aquela ferida reabrindo. Então, é muita coisa. Aí eu tenho que lidar comigo para me ser forte, para não transparecer para ela que a mamãe tá triste também, porque se ela me vê triste, aquilo agrava mais ela. Então, tipo, para ela não ver essa situação, às vezes eu choro, igual às vezes, né, converso, aí choro, mas para mim chegar em casa, normal. Porque dentro de casa eu sou a Priscila normal. Uau.
mas eu dentro do chuveiro eu tô ali chorando. Às vezes eu dentro do meu carro eu tô ali chorando e eu começo a conversar com Deus. Eu falo, meu Deus, por que isso? Às vezes são pessoas, é lógico que a gente não quer que aconteça mal com as pessoas, mas são tantas pessoas más que existem também, que você vê assim só no triunfo. Então, tipo assim, agora em relação ao meu rapaz, é meu xodózinho. Amo. Com uma luta também. Porque não que eu goste mais, porque filho, o amor de mãe é o mesmo. Você pode ter 10 filhos, a mãe ama os dois igual, né? Porque só de você poder gerar uma vida já é gratificante. Então, tipo assim, o meu menino, devido ter passado esses problemas, dele ter guardado com ele, aos 17 anos, ele já começou a me dar trabalho, no segundo ano de high school. Aí já começou a andar com os amigos, já começou a envolver com drogas. Então a gente estava falando do seu menino. Meu filho. De 4 anos de idade, veio pra cá. Tenho certeza que ele é o seu orgulho. Vai ser, porque eu não desisto, não. É o que eu sempre falo com muitas mães. O filho da gente pode ser o que for, a gente não apoia o que faz de errado. Mas a gente também não vira as costas no momento que ele mais precisa, não, sabe? Jamais. Você é mãe, você não é uma criatura qualquer, Não. é seu filho. Vai fazer 22 anos agora. Então, tipo assim, é um momento que, né? Que às vezes muitas mães viram pra mim e falam assim, se fosse meu filho, eu já teria colocado pra rua. Jamais. Você não é mãe, então não, é? Qual é a mãe que faz isso? Entende? Qual é a mãe que quer passar a luta? Meu filho já passou o momento de ir preso na virada do ano. Na virada, que você recebeu uma chamada do nada e... Não, deu ir na corte, dele preso, eu ir lá na corte, pedir o probation para que ele pudesse passar o aniversário comigo, porque desde quando nasceu, sempre o bolinho. Eu tiro foto todo ano. Aniversário, chegou a data do aniversário de qualquer um dos dois, eu já acordo os dois com bolinho e à noite bonito. eu faço parabéns, convido, né, os amigos que eles gostam, mas eu não deixo perder essa tradição. Então, tipo, com 21 ano passado, aquilo foi assim um baque para mim, porque ele tinha sido preso. Aí eu fui lá, implorei, conversei, falei assim, deixa meu filho pelo menos passar o aniversário comigo. Eu prometo, eu trago ele de volta. Aí o probation dele olhou para mim e falou assim, se você não trouxer, você também vai preso. Eu falei, ok. Eu prometo que na terça-feira eu trago ele. E você Aí levou? o mais triste foi ter que levar meu filho, eu indo, tadinho, ele tinha acabado de acordar. Aí eu pegar o bichinho, levar para poder prender e voltar sem meu filho para trás, sabe? Nossa, Pri. Aquilo já me doeu assim. Ficou 34 dias preso, mas foi uns 34 dias preso que parecia uma eternidade. Psicológico não vai desligar, mas... Eu não sabia se era fácil eu ir para ver ele ou ficar em casa e não ver. Porque quando eu ia para Beririca para poder visitar ele, a primeira vez que eu vi meu filho vindo, nossa, eu quase dei um trem lá dentro. Sabe, de ver os prisioneiros tudo vindo com aquele uniforme. Eu olhasse e falasse, aquele é meu filho, gente. Acho que foi a pior parte pra mim foi essa. Pega um papel pra você. Que a vida da gente, ela é assim, altos e baixos. Hoje você tá em cima, amanhã você tá embaixo. Já tive momentos melhores pra mim. Hoje eu tô vivendo um momento indelicado devido à situação do meu filho, porque eu sou mãe. Mas eu creio que isso vai passar, em nome de Jesus eu creio que isso vai passar.
vai passar, meu filho vai tirar de letra. Aqueles que estão torcendo contra... Que todos desmaiem neste momento. Vão ter que aplaudir, porque a vitória de Deus vai chegar. Amém. E se Deus fizer, é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus do mesmo jeito. Sim. Porque Deus às vezes... é amor. Exato, porque às vezes a pessoa só faz aquilo tipo assim, ai Senhor, se eu tenho que fazer aquilo pra mim. Deus não tem que fazer nada, não. Como se fosse uma negociação. Exato, eu tô breganhando com Deus? Como assim? Né? Nós temos que dar graças a Deus de ter a semelhança, minha filha. Por isso que o inimigo ataca nós o tempo inteiro. Por isso. Pri, 20 anos de América. Eu vou te levar a um ponto muito bacana. Você viu muitos imigrantes mudarem a sua essência? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Porque o imigrante, muitas vezes, quando eles vêm para cá, o dinheiro é um pouco mais acessível, as coisas são mais acessíveis, as pessoas mudam o jeito de ser. Literalmente. O dinheiro parece que é tudo na vida. Deve ser porque o caixão vai ter 2 gaveteiros. Né? É o que eu penso. Muitas pessoas que saem do Brasil, às vezes saem da merda, desculpa a palavra. Sim. Vem da merda, vem lá daquele chão. Eu fico feliz quando a pessoa chega aqui e subiu o patamar. Tá vivendo uma vida, talvez até como a esposa do nosso presidente. Mas a humildade passou longe. O que adianta você ter tudo e ser podre por dentro? É tudo de aparência, mas na verdade você não tem nada. Nada. E a aparência é o que a gente hoje está mais vendo. Hoje está sendo concorrência. Você é bem socializado se você estiver carregando uma bolsa caríssima. Se você estiver carregando uma bolsinha da Shein, você não pode entrar na sociedade. Se você tá com a Louis Vuitton ou whatever a marca que for, opa, aquela dali tem dinheiro. Às vezes a pessoa tá ali devendo até o cabelo que não tem, mas quer tá... E isso me lembra muito a questão de tratamento em lojas, por exemplo, no Brasil, né? Porque parece que tá virando aquilo de tratamento de loja aqui na sociedade brasileira que vive, ao menos em Massachusetts, porque a pessoa só vai te tratar bem se você tem uma roupa boa ou se você está aparentando dinheiro. Sim. Na verdade, os ricos não aparentam dinheiro, eles são mais simples do que qualquer outra coisa. Exato, você vê as pessoas com dinheiro, porque rico não quer ficar esnobando o que tem. Não precisa mais Não provar nada pra precisa, ele ninguém. já tem o dinheiro ali, batalhou, tá ali. O pobre não, o pobre é diferente. Consegue uma casa melhor, já tá pisando no que chegou ontem. O rico tá ali, olha aqui, tem dinheiro para colocar no bolso. E Pri, pra gente finalizar a nossa entrevista maravilhosa, eu queria que você desse um recado para quem está nos assistindo neste momento, de algum lugar. O nosso intuito da revista não é falar para você, olha, não venha, não corra atrás do seu sonho, é muito pelo contrário, você tem direito de ir e vir para onde você quiser, só esteja preparado psicologicamente para o que você vai enfrentar em cada um desses lugares. E esse é o intuito da Zine Magazine. Então nós vamos encerrando a nossa entrevista por aqui, eu vou deixar a Priscila finalizar essa entrevista maravilhosa com um recado para vocês. Pois é, gente. Eu aqui quero finalizar, né? Finalizar essa pequena, que são, se eu for contar realmente, né, Bruna? A minha história, nós não vai sair daqui hoje, porque é muito. Mas que a pessoa também do outro lado da telinha não desista. Não desista, porque a vida da gente ela é valiosa, principalmente para Deus. Talvez para o homem a gente pode não valer nada, mas a gente tem uma importância muito grande. Depressão, ansiedade e outras coisas mais, a gente supera. Por que a gente supera? Porque a gente tem Deus na nossa vida. Aquele que deu vida, ele deu vida com abundância. E você pode ter certeza que se você está passando por alguma coisa parecida com a minha, que seja filho, que seja casamento, que seja doença,
Que seja qualquer coisa, porque são muitas coisas, então, baseadamente no que eu falei, dá para vocês entender, né, que a vida da gente não é fácil, mas também não é difícil. Basta ter força, não perca a fé, perspectiva, lute e lute sempre, que vale a pena. Hoje eu tô aqui de pé, graças ao meu bom Deus. Esse ano já tive um tratamento que muitos já querem perder a vida. Ah, eu tô com câncer, eu tô com aquilo, já quero morrer. Não existe morrer. Deus não decretou a morte de ninguém. Deus decretou a gente foi para lutar. A gente luta, a gente vence porque nós somos guerreiros e guerreiras também, tá bom? Beijo para vocês e eu quero agradecer, né, o Bruno que me proporcionou, né, tá aqui e todo mundo que tiver com um caso parecido, que venha, né, se comunicar com o Bruno, que eu conheci essa pessoa maravilhosa, já apaixonei desde o primeiro dia que eu vi, né? Desde o primeiro dia, já tá aqui, Bruno. Eu que agradeço a sua amizade, minha amiga. Eu acho que assim, foi o que a gente falou, as pessoas aqui, elas são tão desunidas. Demais. E todo mundo passa pela mesma dor, amigo, sabe? A maioria das pessoas aqui tá sofrendo de algum ponto, você Sim. entende? Mas tem vergonha, de ficar assim. Às vezes a internet, ela é bom para muita coisa. Sim. Ela é boa para te ajudar, boa para te matar, tem vários intuitos. Às vezes por trás de uma telinha, parece ali um anjinho, sabe? Para te ajudar. Sabe? Quantas vezes eu já saí assim desesperada e conheci pessoas que às vezes num gesto de abraço comigo, sabe, aquilo me deu um... Falei assim, poxa, aquela pessoa me abraçou. Eu quando te vi você mesmo pela primeira vez, eu achei assim, gente... Amigo, você tem noção que se falasse, a gente já se viu 4 vezes. 4 vezes. Mas você não fala. A conexão, você não fala que é, oi, parece que eu te conheço há mais tempo. Sim. Esse é o sentimento. E ouvir você falar toda a sua história me dá mais... Como que eu posso explicar? É assim, para de reclamar, Bruno, por coisas bobas, sabe? Exato. De um certo ponto, bate no peito e fala obrigado pela oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade de estar aqui, eu vou fazer diferente. Exato. São histórias... E não desistir, porque muitos reclamam, mal sai da cama já sai reclamando. Você está reclamando. Ai, que hoje tá frio, se tá quente tá reclamando, se tá frio tá reclamando. Gente, vamos agradecer aquilo que Deus dá para nós. Se você hoje tem um teto, agradeça a Deus. Se a sua casa, minha casa não é igual de fulano. Fulano batalhou, Deus abençoou, vai chegar a sua vez também. Sabe, é o que eu penso. Deus é dono de tudo. Se Ele deu para um, Ele vai dar para outro. Basta você confiar e correr atrás, porque Deus também não vai te dar o trono da graça para você ficar aqui sentado, né? Vamos ter a mãozinha também calejada também, né, gente? Ó, não é fácil não. E assim vamos, finalizando, né, esse pequeno gesto que o Bruno... Gratidão.